Muito bom dia, meus amigos do podcast Resenha Carioca. Comigo hoje, Lucas e Israel, para falarmos um pouquinho dos times cariocas que jogaram essa semana. O Flamengo atropelou o Juventude no Maracanã. O Fluminense com uma vitória que rendeu, inclusive, a queda do técnico do Corinthians. Surpreendente ou não a vitória do Fluminense? Nós já havíamos falado aqui que haveria grandes chances do Fluminense vencer o Corinthians lá em São Paulo e, como sempre, estávamos certos. O Vasco, com direito à lei do ex, perdeu de 2-1 para o Ceará com 2 gols do Pedro Raul. Já começando a falar um pouquinho sobre Vasco, Lucas, o time do Ceará que vinha de uma derrota para o Juventude, fora de casa, e o time do Vasco que vinha jogando relativamente bem, pelo menos conquistando resultados, que era o principal. Foi, foi para Fortaleza e uma derrota amarga, né, Lucas? Ou você acha que a derrota do Vasco realmente foi, como eu posso falar para vocês, irrefutável? Mereceu perder, Lucas? Muito bom dia, né? Sexta-feira Mere- Santa. Bom, vamos lá. Bom dia aí, bom dia para quem está assistindo. Merecer perder, mereceu, né? Mas, na verdade, mereceu até contra o Sport. Na verdade, desde aquela partida contra o Sport, quando o Vasco ganhou, eles não jogaram bem. Então, assim, terça-feira foi cobrado, na verdade, essa forma que o Vasco joga, que é muito ruim, foi cobrado. Contra o Sport foi até estranho, porque o time foi dominado, o Sport teve um amplo domínio do jogo, mas o Vasco conseguiu ser efetivo na hora que chegou, o ataque meio que desafogou a equipe. E o time só foi melhorar bem mesmo lá pro final do segundo tempo. No jogo do Ceará, eu não entendi muito bem o que aconteceu naquela partida, porque o Ceará também não jogou bem. Foi uma partida muito ruim, excelente. Os gols aconteceram porque tiveram que acontecer, mas nenhum dos dois times jogaram bem. Tanto é que o Ceará, em certo momento do jogo, ele abdicou de jogar, só ficou segurando o resultado. E aí mostrou como o Vasco estava pobre criativamente naquele jogo. Porque mesmo com a bola, era aquela posse de bola estéril, não produzia nada. Era só toque pro lado, o time sem criatividade, sem saber o que fazer com a bola. O Vasco só foi melhorar depois que o cara ele colocou o Ryan, né, o Alex Teixeira, e assim, e o time teve aquele dinamismo, né? Melhorou a dinâmica da equipe, e aí no final do jogo conseguiu aquele famoso cruzamento pro Verratti marcar o dele. O Verratti, mesmo o time jogando mal, ele sempre consegue cravar pelo menos o dele ali para garantir a artilharia do campeonato. E defensivamente falando, a partida do Vasco foi horrorosa. O João Vitor terça-feira foi péssimo. Errou em todos os gols. O Pedro Raul toda hora livre na área para fazer o que quiser. No meio dos dois zagueiros. Os dois zagueiros, eu até falei, marcação por distanciamento social, né? Os dois não colavam no Pedro Raul. O Ceará só tinha aquela jogada, eles mandavam, era isso, eles mandavam a bola pro Pedro Raul e tava claro, era só marcar o Pedro Raul que matava o ataque deles. E eles simplesmente deixavam ali o Pedro Raul livre na área e, obviamente, com o Pedro Raul livre, ele ia fazer o gol. Então é isso. E é aquela coisa. A partida do Ceará, o Vasco, a sequência de jogos do Vasco agora é muito complicada. Então a partida contra o Ceará Era uma era uma partida partida para importante pontuar. para você pontuar, né? Exatamente, era uma partida importante para pontuar. E por culpa até mesmo da diretoria do Vasco, o Vasco vai jogar esses próximos 3 jogos fora de São Januário. Né? O clássico contra o Flamengo, que vai ser no Maracanã. O Palmeiras, jogo contra o Palmeiras, que o plano de campo foi vendido, né? Vai jogar em Brasília, eu acho. E, e tem um Cruzeiro no Mineirão. Então, assim, é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, assim, sequência. E ainda tem o Lanús na Sul-Americana, lá na Argentina. Então, assim, vão ter 4 jogos muito complicados. A depender do resultado do Flamengo, não sei se vai ser os próximos jogos, vão ser com o Carille. E se não for, eu espero que mude bastante. Aí pode até sonhar com uma pontuação nesses jogos. Porque, assim, o mais viável que eu enxergo para o Vasco pontuar é a partida contra o Cruzeiro.
porque contra o Flamengo e Palmeiras eu até espero 2 derrotas, porque vai ser em campo neutro. Na verdade, Maracanã já deixou de ser campo neutro há muito tempo, e o Palmeiras que vai ser em campo neutro. Então, assim, E não você acredito que o bem. Vasco vá se pontuar nessa partida. E sendo bem otimista, a garantia é ser contra o Cruzeiro, essa pontuação, que também não acredito muito. E o Cruzeiro que ontem jogou contra o Bahia e ganhou de 3-0 do Bahia, Passou o carro. passou o carro no Bahia Sim, jogando bem, passou o Jogou carro. muito. jogando bem com o Gabriel Eu no vi o jogo ontem, banco, jogou muito bem. aquela coisa toda, Manteve um né? nível absurdo do início ao fim. Terminou quase com 18 finalizações, se não me engano, 18 finalizações. Bahia com 3 no jogo. Sim, O o Cruzeiro Cruzeiro foi verdadeira massa ontem. não há, dominou completamente o Bahia. E um bom time do Bahia, tá? Que é bom frisar. É um Bom bom time do time do Bahia. Bahia. E outra coisa, Lucas, que eu ia até te Bahia perguntar, é muito estranho o futebol, né, cara? O Bahia ganha do Nacional lá, segurando uma pressão do caramba, e chega aqui perto do Cruzeiro que não tava jogando bem há 5, 4 jogos. O futebol pô, é diferente demais. Lucas, e até outra coisa que eu ia te perguntar, o seguinte, cara, porque você comentou aí da questão dos mandos do campo. No Rio de Janeiro, né, por exemplo, o policiamento, que é o BEP, né, que é o Batalhão de Polícia Especializada em Estádio, eles tinham liberado para o Vasco jogar no em São Januário. Aí depois aquela coisa de um acordo que o Vasco também tá costurando com o Flamengo e Fluminense para poder mandar mais jogos lá, principalmente os jogos grandes, para que você consiga ter uma renda maior e tudo mais, e levar mais público, acabou fazendo um acordo de cavalheiros ali com o Flamengo para jogar no Maracanã. Sendo que, sendo bem sincero, cara, eu acho que a decisão do Pedrinho foi ruim demais, esportivamente falando. Porque nós temos É que isso. ver, por exemplo, eu não vou nem ficar falando toda hora aquela estatística dos últimos 30 e poucos jogos, em que o Vasco só teve 2 vitórias, porque é encheção de saco, é encheção de linguiça, todo mundo já sabe. Que o Vasco não tem um retrospecto muito bom contra o Flamengo nos últimos anos. Mas quando ele decide tirar o jogo de São Januário, que é onde o Vasco consegue jogar melhor, até quando não joga bem, consegue arrancar resultados com a pressão da torcida, aquela coisa toda, caldeirão, enfim. Ele vai levar o Maracanã, onde o Flamengo joga todo santo dia. Então, tipo assim, eu acho que esportivamente é uma Sim. decisão muito, não vou falar burra, porque o Pedrinho não é uma pessoa burra, mas é muito pouco inteligente. E quando você vai e pega o jogo contra o Palmeiras também, leva para Brasília, cara, beleza, em Brasília tem muito torcedor do Flamengo, tem muito torcedor do Vasco, mas é capaz de dividir estádio com o Palmeiras lá em Brasília. Capaz de dividir estádio, vai ficar lá 50-50. Aí o Palmeiras vai ficar um time melhor. São Paulo dali não é muito longe, não, gente. Uma viagem de carro ali, filho. Deve dar 2 horinhas, eu acho, mais ou menos, 2 horas e um pouquinho ali. Então, tipo assim, o Palmeiras vai. Decisão com todo respeito, burra do Pedrinho. Por exemplo, o Palmeiras vai se sentir em casa jogando contra o Vasco lá em Brasília. E dentro de um campeonato onde as forças são muito equivalentes, quem está principalmente na parte de baixo da tabela, que eu acho que é onde o Vasco vai brigar ali do meio para baixo, as forças do time, o máximo de pontos que você puder arrancar é fundamental, porque quem joga em casa, por exemplo, eu acho que o Ceará e o Vasco tem, obviamente o Vasco tem alguns jogadores melhores, o Felipe Coutinho, o Verratti, enfim, são jogadores de um nível acima que o Ceará não tem. Mas o Ceará fez o papel dele. Em casa contra o Vasco, que é o rival direto dentro do campeonato, ele foi lá e ganhou. Ele foi lá e ganhou, fez a parte dele. Quem garante que o Vasco vai ganhar do Ceará no retorno? Então, aquela coisa, então, o máximo de jogos que você puder levar para sua casa e arrancar pontos dos adversários é fundamental, cara. Eu acho que o Pedrinho foi muito pouco inteligente, né, Real? Cara, muito, muito mesmo. Até porque a gente sabe da força que o Vasco tem em casa, né? A gente sabe como a torcida ela empurra o time do Vasco, né? A torcida do Vasco ela é impressionante. Em São Januário ela dá um show. O pessoal fala que eu já fui lá, né? Eu fui no jogo do Vasco lá, até porque minha namorada é vascaína. Eu fui lá e a torcida do Vasco ela gritou o tempo todo, parecia que tava tremendo a arquibancada, entendeu? Porque é algo fora do comum, é bonita demais a torcida do Vasco. E aí você pegar um jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, que são rivais que não brigam pela mesma coisa que o Vasco, né? Eles vão brigar sempre lá por cima, né? Mediante qualquer time, mais ou menos. E você manda um jogo em Brasília, o outro no Maracanã. Cara, se tem uma virada de chave que o Vasco deveria
né, que tem como dar contra o Flamengo, é jogar em São Januário lotado, sendo empurrado o tempo todo pela torcida para quebrar até para quebrar essa virada de chave também. E querendo ou não, isso, cara, às vezes isso entra em campo. O jogador fala que não entra, mas entra em campo. Os números, o histórico entra em campo. Você entra motivado e ao mesmo tempo você entra, cara, parece que se eu fizer tudo nesse jogo eu não vou ganhar o jogo. Parece que o Flamengo pode achar um gol no final mesmo que eu esteja jogando melhor. Porque é uma retrospectiva muito ruim a do Vasco. Então, cara, a chance do Vasco virar a chave é jogar no seu estádio, é jogar com o apoio da sua torcida, onde faz o Vasco ter mais força, ter mais vigor. Então, acho que foi uma decisão, como o João disse, que o Pedrinho não é burro, muito pouco inteligente, tirar o Vasco do seu caldeirão e botar para jogar em territórios onde pode dividir e até perder em relação à torcida, né? Talvez não perder porque o mando vai ser do Vasco, né, se eu não me engano. Então, pode ser que a carga seja um pouco maior do que a do adversário. Mas, para mim, decisão ruim. O Lucas levantou a mão, pode falar, Lucas. Então, essa movimentação do Pedrinho, eu nunca enxerguei com bons olhos. Na questão do Flamengo e do Fluminense, politicamente e economicamente, para o Vasco até pode ser bom, mas esportivamente falando, foi péssimo para o Vasco, porque em São Januário, nas últimas estatísticas que eu vi, nos últimos 40 jogos em São Januário, o Vasco só perdeu 4 jogos lá dentro. Então, ou seja, é um fator que ajuda e muito o Vasco nessa questão, ainda mais que o Vasco precisando de pontuar. Obviamente, São Januário era indispensável para isso. Tanto é que nos 2 jogos que o Vasco fez no campeonato em casa, o Vasco venceu os 2 jogos. Então, assim, saiu com 2 vitórias, são 2 jogos em São Januário, 2 vitórias, tirando pontos importantes de equipes que possivelmente serão adversários diretos, que são Santos e Sport, e contra adversários que são muito fortes, como Flamengo e Palmeiras. Aliás, essa questão aí do Palmeiras, o erro para mim é até maior. Porque, assim, o Flamengo tem aquela questão que o São Januário, em algum momento, nos próximos anos, será fechado para reforma, então o Vasco vai precisar, sim, costurar alguns acordos com os clubes cariocas para poder jogar no Maracanã, para jogar no Newton Santos, porque o São Januário vai estar fechado. Então, até entendo o Pedrinho pensar lá na frente. Mas essa questão aí do Palmeiras, sinceramente, isso dali foi burrice. Honestamente, isso foi muita burrice, tirar o jogo de São Januário. Então, assim, porque obviamente, qual é a pressão que o Vasco vai fazer em Brasília? Entendeu? Por mais que o Vasco tenha a torcida para encher aquele estádio, mas não é a mesma atmosfera que é em São Januário. Então, assim, obviamente eu acho que vai ser um jogo perdido, o Vasco vai até ganhar na renda, vai ser economicamente bom falando para o Vasco, mas esportivamente falando, não vai ser bom. E no negócio do Flamengo, que Rael até falou da carga de ingresso, o acordo foi meio a meio, é 50-50 amanhã. Mesmo o Vasco mandante, será 50-50. Para mim é loucura, com todo respeito, então, Lucas, para mim isso é loucura. Contra qualquer time, o Flamengo, isso para mim é loucura. Exatamente, não tem o que falar disso daí, realmente uma péssima decisão do Pedrinho, e é praticamente entregar a partida para o adversário. Mas foi o que você falou, Lucas, eu acho que, olhando por esse lado do você costurar um acordo futuramente para você, quando o São Januário estiver fechado, você conseguir jogar no Maracanã, tendo menos dor de cabeça para convencer o Flamengo e o Fluminense a deixar o Vasco jogar lá, beleza, tudo mais. Mas, pô, cara, mas você também não precisa dividir o estádio, né? Meu irmão, beleza, o Flamengo aqui, sua porcentagem aqui é 5%, é 7%, e o problema é teu, pô. Eu vou botar aqui 50 mil vascaínos aqui, vai ter seus 5 mil flamenguistas aí, vida que segue. Acabou, cara. Porque, querendo ou não... porque seria assim São Januário, né? Porque São Januário teria lá 14, 15 mil vascaínos e 3 mil e poucos flamenguistas, pô. 2 mil e poucos flamenguistas. Entendeu? Então, tipo assim, você pode costurar um acordo, mas você também não pode favorecer o seu adversário. Porque eu acho que quando o Vasco divide o estádio, você tira, como você falou, você tira a atmosfera completamente. De ser aquela coisa do o que eu vi no acordo deles, que teve entre Flamengo e Fluminense, é que o Vasco vai poder usar as instalações do mandante, quando for mandante no jogo, vai poder, a área mista será do Vasco, será identificada como a do Vasco, e a iluminação do estádio também vai ser do Vasco. Então, assim,
mudou É que nem nada. aquele negócio que o Pedro reclamou de a gente usa as áreas do visitante, mas quando é mandante, mas aí agora vai custar esse acordo para ser mandante, para usar as instalações do mandante. Assim, eu acho que não faz a mínima diferença isso daí. Então, Eu assim, concordo contigo. eu acho que é mais a questão Era de muito mais realmente fácil de usar de visitante ter a predominância de 50, 55 mil no estádio do que usar a de comandante, né? De Exatamente. mandante em si E ter e, 25 e para cada ter o lado. mesmo número do Flamengo de torcedor. Não faz sentido. O E a Flamengo turma, deve ter aceitado esse acordo feliz da vida, nossa, cara. não Deve ter mole. conseguido transferir um mando de campo do Vasco, um jogo mais hostil em si, com 50-50 de torcida jogando no seu habitat natural, Maracanã. E, evidentemente, para mim, se fosse 50-50, acredito que o Vasco vai encher também. Mas se fosse chutar hoje com 50-50, acho que o Flamengo leva mais gente pro Maracanã do que o Vasco. Entendeu? Tipo, em si. Pela fase Então, dos times, a torcida do Vasco tá pouco sim, animada para esse jogo. Não tem expectativa por isso mesmo nenhuma, que tinha que ser por isso que ainda mais isso com a tem que ser derrota do no São Januário, pelo menos. Entendeu? Mas, né, tomara que dê certo, né, pro Vascão. E não pro João. Acho pouco provável. Mas seguindo o nosso programa e falar um pouquinho, para depois voltarmos para falar de Flamengo e Vasco, e já é uma excelente vitória do Fluminense, né, cara? 2-0, o René é aquele, gente, tá? É aquele, eu só mandei para vocês, é Meu aquele, Deus. que também jogou no Flamengo, Impressionante. tava no Internacional, fez um golaço de fora da área, o Fluminense ganhando 2-0 do Corinthians lá em São Paulo, o Renato emendando uma sequência de vitórias muito importante, ganhou do Bragantino, ganhou do Santos, agora ganha do Corinthians, falando só de sequência de campeonato brasileiro. Então, para manter a confiança, né, Jael? Tem que manter a confiança, né? Tem que aproveitar o momento, né, em si. O Fluminense tem 4 vitórias com o Renato em 4 jogos. Joga melhor do que vinha jogando. Como eu disse, eu não achei que o Fluminense ia ganhar, acho que poderia ser um empate lá, porque o Corinthians também não tá aquelas coisas, mas eu achei que seria empate, eu não achei que o Fluminense fosse ganhar, não. Cara, eu vou te falar, olhando pelo primeiro tempo, parecia um jogo de 0-0, 1-1 ali no máximo, Jogo mas de comadre, muito chato o jogo. Mano, que jogo chatinho no primeiro tempo, cara, sinceramente, uma defesaça ali do Fábio ali, né, que um chute que encobriu ele, aí o Fluminense chegando lá, um jogo muito chato, muito chato. Cara, e no segundo tempo mudou, o Renato colocou o Nonato e aí na hora eu falei assim, acho que foi uma decisão ruim, o Fluminense vai recuar mais. Botou um volante na vaga do Lima, que não é meia, mas também, né, não é um aquele cara volantão. defensivo, né? Sim. E aí simplesmente o Fluminense melhorou. O Nonato entrou bem no jogo, mais um jogo bom do Nonato, entrou bem, atacando os espaços, marcando bem, chegando bem à frente. E aí parece que o Fluminense começou a entrar no jogo. Alguns jogadores que estavam mal no primeiro tempo jogaram melhor no segundo. Além do gol do René, um golaço do René, ele estava fazendo a partidaça, tá? Ele estava marcando muito bem pelo seu lado ali, ele estava atacando bem. O René, além do gol, ele estava fazendo uma partidaça. Seria um dos melhores em campo, independente do gol ou não. Um gol, para mim, foi o melhor em campo, mas uma partidaça de verdade do René. E aí até uma brincadeirinha, né? Vocês viram que ele foi 5 minutinhos antes, ele Tomou pegou um comprimido. comprimidinho assim, no ali atrás, o cara correu lá dentro do vestiário e pegou um comprimido dentro de uma mala preta. Falei, gente, que é isso? O cara vai tomar um tadala mesmo, igual o pessoal tá zoando, né? E, mano, que loucura. O cara tomou o comprimido 5, 7 minutos depois, já meteu um golaço, mano. Aí depois foi falado que era remédio para enjoo, né? Que ele tava um pouco enjoado. Enfim, o Fluminense engatou uma vitória boa, excelente fora de casa. Jogar na Neoquímica Arena é sempre ruim, é chato jogar lá. A torcida do Corinthians, ela cobra bastante. Como eu disse, né? Eu acho a dupla de ataque do Corinthians uma das melhores que tem. Pode não estar no bom momento, mas eu acho as melhores que tem. Eu acho que o Depay e o Roberto se entendem muito bem ali. Então, parar essa dupla de ataque foi muito bom para o Fluminense também, defensivamente, porque não jogou com o Thiago Silva. O Thiago Silva estava fora do jogo. Está fora por um mês. A gente não tem o Thiago Silva por um mês. Então, a gente precisa dar rodagem à zaga. A gente precisa dar segurança. O Fluminense precisa ter segurança na dupla de zaga
que não terá o Thiago Silva por um mês. Então, cara, é ainda mais desesperador ainda você olhar para a zaga e você ver Ignacio Freitas e você fica, cara, você fica um pouco balançado. Eu fico bastante balançado quando vejo essa zaga. Mas foi uma partida corretíssima dos dois, corretíssimo. Samuel Xavier voltando a jogar bola. Tipo assim, botou o Neymar no bolso no último jogo e botou o Depay no bolso nesse jogo. Cara, o Tá Samuel com Xavier tá jogando confiança, tá com bem, mano. confiança. Tá com confiança. Tomara que continue assim até o final do ano. Mas está jogando bem, então a partida boa, o Fluminense consistente, jogou com coragem, como o Renato falou, não ficou atrás. Claro que tem momentos e momentos, está jogando fora de casa, contra adversário que, ainda mais quando sofre o gol, que vai muito para cima, mas o Fluminense bem, o Fluminense engatando 4 vitórias em 4 jogos, fazendo boas partidas, Renato conseguindo mexer no time, tudo que está fazendo está dando certo, impressionante. Tudo que está fazendo. É jogador que bota no segundo tempo, é gol no final, é impressionante. Mas boa vitória do Fluminense, e eu acho que né, dá para sonhar, olhando para esses jogos, com a vitória, com a sorte, com tudo, se continuar dessa forma assim, dá para sonhar pelo menos com o título sul-americano. Acho que não tem adversários tão fortes assim na Sula, não. Eu acho que eu já tinha conversado em outro programa, não sei se eu falei sobre isso, mas que eu até conversei com alguns amigos tricolores. O Fabrício, parceiro meu, que é o Uhum. barbeiro, meu barbeiro lá, fica o dia inteiro mandando mensagem para pedir informação Uhum. do Fluminense. Eu falei pra ele, eu falei, cara, se o Fluminense ganhar a Sul-Americana e ficar numa mediana ali de tabela no Campeonato Brasileiro sem sofrer, cara, vai ter feito um ano muito bom. E se fizer uma Copa do Brasil digna também, chegar às quartas, semifinais ali, vai ser um ano bem positivo pro Fluminense, depois do ano passado que quase que brigou para não cair até. Quase não, filho. Quase que não brigou, não. O Fluminense, ele Não, brigou. namorou a Série B até o último jogo. Ficou naquela reta final ali do campeonato passado, aquele desespero, se cai, não cai, cai, não cai. Então, se ganhar a Sul-Americana, pô, reconstruir esse time com título com mais um título internacional e com uma campanha sólida na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, vai facilitar muito o clube. E outra coisa, Jael, tem mais dois assuntos para falar do Fluminense. Queria que você fale, não sei se você quer falar sobre esse assunto, mas essa semana, né, ficou pipocando nas redes sociais uma questão do Mário Bittencourt com um dos conselheiros do clube, cara, sobre o Mário Bittencourt. Eu estava falando sobre o projeto de SAF, aquela coisa toda, e um dos conselheiros, desculpa que eu não lembro o nome do conselheiro aqui, ele fala que, não, que o Mário Bittencourt ser o CEO de uma possível SAF do Fluminense não é ilegal, mas é imoral. Eu queria que você falasse sobre isso, porque aquela coisa, cara. Se o clube se torna SAF, automaticamente ele está se tornando uma empresa. E não tem como, na teoria pelo menos, né? Não é Uhum. o ideal, não é o melhor dos universos, o presidente do clube associativo se tornar CEO da empresa que vai comandar, vai comprar o clube. E outra coisa também, é a opinião mesmo. Se o Mário Bittencourt fosse esse pica todo que ele acha que ele conseguiria investimento Fluminense sem precisar vender o clube. Então, se ele não consegue fazer isso Sim, sem vender verdade. o clube, é sinal que ele não deveria ser CEO da SAF, né? Cara, é perfeito. A sua fala é perfeita. Para mim, é basicamente o que eu iria falar. Se o cara fosse brabo mesmo, eu sou brabo, mano, ele conseguiria reconstruir o Fluminense sem precisar vender o Fluminense. Acabou, mesmo que fosse aos poucos, ele não entraria. O Mário tem, com todo respeito ao mundo aí, ele tá desesperado sim, pô. Claro que ele tá. Ele precisa que o Fluminense vira SAF. Ele precisa, gente. Ele precisa. E aí, mano, para mim é perfeita a sua análise, João. Se o cara fosse bom mesmo, ele não precisaria vender o Fluminense. Dito isto, não tem que ser CEO do Fluminense. E concordo com o conselheiro. Por mim, o conselheiro podia dar um soco na cara dele, pra ver se ele acordava um pouco mais. Porque, pô, pelo amor de Deus, pô, bicho, porra, ai, com todo respeito, porque eu falo mais porque eu fui até estressado. E a única coisa boa que ele fez foi ter renovado com o Ajax. Porque tirando isso, meu irmão, cara, não existe possibilidade disso. Cara que é presidente, não é ilegal, mas é imoral, é burrice, é um monte de coisa, pô. É um monte de coisa. O Mário Bittencourt não pode ser CEO do Fluminense. Ele, cara, ele
eu não acho ele um horrível presidente, eu não acho ele horrível, um monte de coisa, como muitos falam. Mas ele não tem que ser, ué. Ele não tem, eu acho que ele não tem a experiência, acho que ele já mostrou isso pra gente em várias tomadas de decisões no clube mesmo. E além de moral, como eu disse, além de moral, para mim seria uma atitude burra do Fluminense, dele mesmo, né? Mas, enfim, não sei se vai caminhar para isso, ele ser o CEO, mas tudo indica que se for na época dele, né, de eleição, ele será sim o CEO, né? Mas sim, imoral, burrice, concordo plenamente. Acho que se ele fosse esse brabo todo, ele teria reconstruído o Fluminense de outra forma, teria feito diferente várias coisas que ele pensa, do que ele acredita, porque se ele é tricolor de verdade, ele tem que olhar para aquilo, tem que olhar de fora e falar, cara, eu gostaria de ter um presidente assim. Com todo respeito, tem que olhar para, olhou de fora, eu gostaria de ter um presidente assim, igual como quando eu disse com o Pedrinho. Se ele olha de fora, ele olhava de fora, como comentarista, e mandava o O Vasco Pedrinho, demitir um treinador. desculpa te atrapalhar, Israel, mas é Né? a frase que Não, mais, sim, que mais me parece nas redes sociais. O Pedrinho, comentarista, que estaria criticando o Pedrinho presidente. E não é criticando pouco, não, estaria exatamente. descendo a lenha. Descendo a lenha, tá? Exatamente. Exatamente. E aí o Mário Bittencourt, torcedor, olharia para o Mário Bittencourt, presidente, e gostaria daquele cara. Ele ficaria feliz em saber que uma possível SAF seria, o CEO dessa SAF seria um presidente que fez X, Y e Z pelo Fluminense, com o Fluminense nos últimos anos. Ele não gostaria. Então ele tem que botar a cabeça no lugar, ele pode, sei lá, tentar buscar algum cargo ali dentro ali do Fluminense para costurar alguma coisa, mas ele tem que ser, acima de tudo, torcedor. Ele não tem a capacidade de ser CEO. Ele fica ali como adjunto, sei lá o que ele pode fazer, não sei o que ele pode fazer naquela porcaria lá, mas ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que olhar e falar, cara, eu preciso achar alguém que tenha cabeça, que pense no torcedor, mas que também consiga ver jogadores, infraestrutura. Ele precisa de um cara que tenha essa visão um pouco mais ampliada, que trabalhe nesse ramo e que saiba o que fazer, entendeu? E ele não é esse cara. Então, acho que como o Pedrinho deveria demitir o Carille, o Mário Bittencourt deveria demitir o Mário Bittencourt de CEO e botar tentar achar outro cara que pudesse fazer essa função com mais excelência. E sem contar o seguinte, porque o que está sendo ventilado, né, por aí, não tem proposta, não tem nada, é de que seria uma parceria com o dono do banco BTG, né? Que é um amigo pessoal, que é um O amigo, André Esteves. O André Esteves, se não me engano, é ele. isso, que é um amigo pessoal do Mário Bittencourt. Então o pessoal fala, não, mas ele também é torcedor e tudo mais, cara, mas é aquela coisa. A SAF, é sempre bom lembrar, é uma coisa que eu não gosto de SAF, eu já falei que várias e várias vezes. Eu, particularmente, não gosto de SAF. E de uma coisa, então, eu posso falar como representante da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo também não gosta. E muito do que o Landim perdeu as eleições para o BAP foi quando ele começou a ventilar essa história de SAF. E nós percebemos que realmente era uma ideia quando o balancete do Flamengo foi lançado. Nós fomos ver a conta, seguindo aquele ritmo, o Flamengo em um ano e meio, iria virar SAF. Teria a obrigação de virar SAF. Ou seja, a mesma história que aconteceu com o Atlético Mineiro, de endividar o clube para comprar o clube mais barato, era o que as pessoas estavam fazendo dentro do Flamengo. E eu fico muito preocupado quando o presidente do clube associativo, ele se acha dono do clube. Ele é presidente, ele ocupa um cargo. Ele tem uma função dentro do clube. A partir do momento que o cara senta naquela cadeira e se acha dono, que é o que aconteceu com o Bandeira de Melo no Flamengo, quando falo do cara, quando falo de se sentir dono, é que ele fala com aquela coisa, em muitos momentos, desconsiderando a vontade do torcedor. Não tem, fazendo com que a opinião do torcedor não tenha relevância, como o Bandeira já fez, o Landim já fez, só falando dos últimos presentes. O Landim fez durante muito tempo, e agora o BAP, que eu votei no BAP, que ele ia que o BAP fosse, e eu discordo de muita coisa. Vamos falar do programa mais para frente. E eu discordo de muita coisa que ele tem feito, principalmente na questão do preço dos ingressos. Entendeu? Isso. Mas o Mário Bittencourt, hoje, ele se acha dono do Fluminense. E é por isso que eu acho até meio controverso essa Sim. história de SAF no Brasil,
porque é uma coisa muito nova dentro do nosso contexto, não tem nem regulamentação. Aqui qualquer estrangeiro chega aqui, ou estrangeiro, qualquer empresa chega aqui, vai lá e compra e a vida que segue. Ninguém sabe como é que é feito os trâmites, vão lá e fazem. Então o Mário hoje se acha dono do clube e quer se perpetuar naquela cadeira. E caso o Fluminense se torne SAF do amigo pessoal dele, a chance disso acontecer é gigantesca. São muito grandes. É gigantesco, porque ele só vai sair de lá quando o dono do clube, no caso, o André, caso isso se confirme, queira que ele saia, porque ele é dono. Então ele pode deixar o Mário, caso isso aconteça, sempre vão deixar no condicional, eternamente lá, se tornar um cargo vitalício. Mas enfim, vamos, isso ainda vai ter muito assunto para rolar. E o Fluminense também vai enfrentar o Vitória, né, o Jael? Domingo, 6h30. Sim, Qual que é a sua expectativa cara, para esse jogo? pura. Eu acho que aquele jogo, o time do Vitória, Mano, que é um bom time do Vitória, tá? É um bom time. Ganhou do Fortaleza, de 2-1 nessa semana aí. Pode ser um time que pode trazer dificuldades pro Fluminense, né? E aquele Janderson, muito bom atacante, tá? Pra ficar de olho nele, hein? cara, pode e vai. O Fluminense parece que ele gosta de jogo que é teoricamente é mais fácil. É mais fácil jogar com Vitória aqui do que o Corinthians na Neoquímica Arena. Independente da fase do Corinthians, acredito que seja mais difícil jogar fora de casa contra o Corinthians do que em casa contra o Vitória. Mas o Fluminense não vai pensar isso. Eu posso te dar certeza que o Fluminense não vai pensar isso. O Fluminense vai fazer de tudo. Isso não é nem o Renato, né? O Fluminense gosta de complicar o jogo, que é um pouco teoricamente mais fácil. O Fluminense gosta disso, cara. É impressionante. Tem a possibilidade de dar uma poupada nos jogadores por conta no jogo da Sul-Americana, né? Meio de semana. Que provavelmente pode garimpar o Fluminense passando, né? Em primeiro lugar. Se ganhar, vai para 9 pontos. Então, o Fluminense pode poupar. Acredito que não vá. Acredito que não vá. Mas pode ser que a gente veja um Lescano, né, no meio de campo ali. Ou o Ganso ganhando mais minutos. Mas acredito que o Fluminense vai para o time todo titular. Cara, um jogo que você olha e fala, o Fluminense está quatro jogos sem perder, 4 vitórias seguidas. O Fluminense ele é favorito, mas o Fluminense gosta de complicar jogo assim, até porque o Vitória também não vai vir sendo bobinho, né? O Vitória ele vai esperar o Fluminense, o Vitória vai esperar o Fluminense mandar no jogo para conseguir sair no contra-ataque. Além do Janderson, tem um jogador que eu acho muito bom, que eu queria no Fluminense. Estou sendo sincero, um cara que tem Baralhas. muito a progredir. Não é o Baradas, é o Mateuzinho, o 10 do Vitória. Muito bom jogador também, tá? Muito bom Cara, jogador. muito bom, cara. Eu acho ele muito bom jogador. Tipo assim, ele encaixaria, não sei como titular, não, mas ele encaixaria, cara, de uma forma, tipo assim, ele jogaria em bastante clube grande aí, cara. É um cara que tem muito, muito potencial. É porque, como tá jogando de pequeno, a gente não vê. Mas o cara que sabe o que fazer com a bola fez um gol bonito contra o Vitória, foi o gol contra o Fortaleza, foi o gol da virada, foi o gol do Mateuzinho. O Mateuzinho é muito bom jogador, cara. E sabe ligar contra-ataque, é rápido, é habilidoso, consegue deixar jogar, deixar meu Deus, companheiro na frente do gol. É um cara que pode fazer diferença. Acredito que o Fluminense vai ganhar, consiga chegar pelo jogo na Sul-Americana bem, consiga chegar, né, com 5 jogos, 5 vitórias, mas é um jogo que tem que tomar bastante cuidado. Tem que tomar bastante cuidado porque o time do Vitória não é bobo, não. O time do Vitória sabe que pode sair com pontos de lá, sabe que pode se jogar na casinha, conseguir sair aos poucos, conseguir um empate lá, consegue, né, até levar uma vitória. Então acho que a gente tem que tomar cuidado, mas acho que não vai ser um jogo muito teoricamente não vai ser um jogo complicado para o Fluminense, não. O Fluminense deve ser com a base do dorsal, se não poupar, que acredito que não vá, mas tem possibilidade, tem, mas pouca para mim. Espinha dorsal, Freitas, Ignacio, Samuel Xavier, René. Não sei se o Hércules volta, acho que a única dúvida é o Hércules voltando e o Facundo Bernal lá, mas eu manteria o Facundo, mesmo não tendo feito bom jogo contra o Corinthians. John Ares na ponta, Canóbio na outra, mas também podendo perengar que não tá mais, né? Não tá rendendo o que rende na frente. Atrás, ótimo, mas ele lateral é atacante. Mas é muito voluntarioso o Canóbio, eu gosto dele. Não por 37 milhões, mas eu gosto dele. O Canóbio deve continuar ali. Aí que para mim vem, o Lima não fez uma boa partida contra o Corinthians, não é 10, gente. Bota o Lescano, não sei o que vai ser do Renato,
Mas ou Lescano ou Ganso, acredito que o Lima não joga essa partida. E o Germancano na frente, que também não. O Germancano ele é muito estranho, deixa que me perdoe. O cara ele, em um jogo ele parece que ele tá engrenando, no outro não. Gosto muito dele, acho ele ídolo. Mas, pô, é complicado depender dele. Quero no elenco do Fluminense? Sim, mas não como titular. O Fluminense tem que ter um 9 titular, que vista a camisa e que sem contexto, sem medo nenhum, o pessoal olha e fala, não, o Fluminense tem um 9. O Fluminense hoje tem um bom jogador, que eu acho bom jogador, entre aspas, mas não tem que ser o titular do Fluminense porque já não tem mais idade, sabe fazer gol, mas não tem mais a idade, né, de performar da forma que o Fluminense precisa, né? Tá melhor fora da área do que dentro da área, olha que loucura. Ganso não, Cano voltando para dar passe, dando enfiada de bola e tá achando os bons passes, tá conseguindo, mas tá jogando como segundo atacante. Não tá jogando como centroavante o Cano. Acho estranho isso. Mas enfim, mesmo a espinha dorsal do Fluminense, o Fluminense deve ganhar contra o Vitória, engatar 5 vitórias seguidas e entrar e vir com moral para tentar se classificar antecipadamente para as oitavas, no caso, da Sul-Americana. Show de bola. E vamos pro nosso próprio. Mas e o Flamengo? E o Ah, Mengão? o Eu sei que você tava coisa doido ruim. para falar do Flamengo. O coisa ruim, o Fala do malvadão. Arrascaeta, fala Não do tem Pedro, que jeito, não perdeu o tem pênalti, jeito. mas meteu gol. Cara, no outro programa aqui, eu falei o seguinte, quando o Flamengo perdeu por Central Córdoba, eu falei o seguinte assim, o Felipe Luiz, por ser uma pessoa muito inteligente, ele não vai cometer o mesmo erro duas vezes. Acho difícil que ele cometa o mesmo erro duas vezes. E aí teve o jogo contra o Grêmio, que o Flamengo dominou o jogo contra o Grêmio. O Grêmio foi facilmente batido lá, com 2 gols do Arrascaeta. E naquela teoria daquele jogo do calendário que você olha assim, pô, Flamengo e Juventude em casa. Vou Opa. poupar. Vou poupar, vou dar Sim. aquela segurada, fazer aquele rodízio no elenco. E o que o Felipe Luiz fez? Pé embaixo. Poupou o Bruno Henrique e tudo mais, que entrou no segundo tempo. Mas também porque nós podemos até falar depois sobre isso. Essa semana já tinha, há um tempo atrás, já tinha saído algumas notícias, mas que saiu a notícia e meio que ficou quieto. Ninguém falou mais nada. Mas que essa semana eu vi muito, acompanhei muito pelo nosso companheiro Rodrigo Matos, lá no UOL, que é um excelente colunista. Recomendo a todos que acompanham o Rodrigo Matos lá no UOL. E que o Felipe Luiz foi lá e botou pé embaixo, botou todo mundo pra jogar. Botou Wesley, Rossi, Danilo, botou todo mundo. Danilo também, gente. Rapaz, muito diferente, muito diferente. O brasileiro tinha uma tendência a criticar o Danilo, né? Porque pelos jogos dele na seleção, mas no Flamengo desde o ano passado ter se mostrado por que jogou tanto tempo pela Juventus, jogou pelo Real Madrid, jogou pelo Manchester City e era capitão e foi capitão da Juventus durante muito tempo. O Alexandre também muito acima da média, muito acima da média. E o Juventude, infelizmente, não teve muito o que fazer, né, cara? É até redundante falar ou querer comentar, fazer 20, análise desse jogo, porque com 20 23 minutos já minutos, tava batido já. 23 minutos, tinha 3-0 e Não acabou a tinha mais o resenha. que fazer. Quando terminou o primeiro tempo, o Juventude pudesse assinar ali, pô, vamos acabar por aqui? 3-0, vamos acabar por aqui? Você, WO é 3-0, ia ser menos. você, você vai para casa e eu vou também? O Juventude assinaria ali no intervalo 3-0 tá bom e vamos todo mundo dormir mais cedo. Porque o Flamengo atropelou. Atropelou. O que mais me chamou a atenção nessa partida foi o retorno do Pedro ao Maracanã, né, cara? Fazendo gols, 2 gols. fazendo 2 gols, o primeiro gol de 2 cabeça. gols. As pessoas falam assim, pô, ele tava sozinho, mas ele foi um cabeceio muito firme, cabeceando pro Foi. chão, no Ele contra atacou a bola, né? isso, no contrapé do goleiro, é aquela coisa, as pessoas. Cara, o Pedro ficou 7 meses sem jogar. Foram 200 e tantos dias. Então, até o cara adquirir aquele ritmo de jogo, tempo de bola, percepção de espaço, aquela coisa dele voltar a ficar afiado para exercer a sua função, demora um período. E o gol que o Pedro fez ali, de centroavante mesmo, que ele é muito acima da média,
para mim, o melhor centroavante da América do Sul, quando está em forma, parecia que o Pedro não tinha se lesionado. Parecia que o Pedro estava jogando bola aí desde sempre, cara. E o segundo gol também, que ele perde o pênalti. E a explosão física que ele tem para pegar o rebote, também é uma coisa que me chamou a atenção. Parecia até que o Pedro estava mais rápido. Eu falei, gente, o Pedro ainda é tão rápido assim? Eu não me lembrava que ele era tão rápido, que a explosão dele para chegar antes do goleiro e do zagueiro foi muito bom. Enfim, não tem muito o que falar desse jogo não, cara. O Flamengo atropelou. O jogo poderia ser 10-0 facilmente. Eu Poderia. falei, eu Se, se tivesse mais minutos, Poderia. ia sair mais gols. E aquela coisa. E os que foram entrando, depois do Everton Cebolinha entrou, o Bruno Henrique entrou, Luiz Araújo entrou, o pessoal entrou e continuou com fome, querendo atacar, querendo fazer mais gols. E é uma coisa que me chama muita atenção e que é do torcedor do Flamengo, tá? É esse ímpeto pelo gol, é esse ímpeto pela vitória, porque no Flamengo não basta você simplesmente ganhar. Aquela coisa que nós estávamos falando do Carille aqui no início do programa, o Tite passou aqui no Flamengo. Enquanto o Tite estava ganhando, a torcida batia no Tite, todo mundo, pô, mas tá ganhando, mas tá ganhando, mas tá ganhando. O problema de quando você ganha sem um bom desempenho é que você não cria margem, você não cria gordura. E é o caso do Carille. O Carille tá ganhando, mas ganha daquele jeito. Ganha, mas ganha daquele Mas jeito. sempre questionado. E exatamente, era o caso do Mano Menezes no Fluminense. Ganhava, mas ganhava. E são times, e também são times que o Vasco vem ganhando, que a gente fala, pô, talvez se fosse um clube, se fosse um time melhor, poderia aproveitar mais as oportunidades. Ganharia com mais O do esporte, mas era um time que, né, mesmo nível assim, mesmo não, abaixo do Vasco, assim, o Santos também, mesmo nível ali, então se fosse talvez um São Paulo, Atlético Mineiro, teria empatado, talvez virado o jogo. Acho que essa é a maior questão. Se fosse contra times um pouco mais qualificados. se fosse melhores, teria feito gol, teria empatado ou virado o jogo. Acho que o Lucas até concorda com isso também. Sim, concordo. E essa parada aí do Flamengo ter ímpeto, isso aí é bom, sabe por quê? Porque o Flamengo nesse exato momento está sendo líder por saldo de gols. Por saldo de gols. Por saldo de gols. Tem o mesmo número de pontos. Eu tô até aqui com a tabela na mão. O Flamengo vou falar em ordem, né? Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Ceará, Cruzeiro, Bragantino, Vasco, Juventude, Mirassol, Internacional, Botafogo, Fortaleza, Santos, Corinthians, Vitória, São Paulo. E na zona de rebaixamento, Grêmio, Bahia, Atlético Mineiro, Sport. Atlético Mineiro que ainda não venceu no campeonato. Tá? São 2 derrotas. No São Paulo também. Acredito que essa tabela vai mudar muito ainda. Oi? Vai mudar muito essa tabela. Acho que o único que vai continuar ali embaixo ele deve ser o Sport. De resto ali, que no final ele deve mudar. E lá em cima, Flamengo e Palmeiras vão continuar o campeonato inteiro lá. Eu acredito que o Internacional também deu uma má sorte também, né? O Internacional também, pô, nas 4 primeiras rodadas já pegou Flamengo e Palmeiras. Obviamente, Flamengo e Palmeiras também pegaram o Internacional. Mas, tipo assim, sendo que Flamengo e Palmeiras são melhores que o Inter, então tem mais recursos que o Inter, então o Inter agora também vai ter um ou outro adversário que vai lhe trazer muita dificuldade, que a tendência é que o Inter também suba. Tá? E falando do confronto desse final de semana, que nós já fizemos um pouco de uma introduçãozinha sobre ele, amanhã, o famoso sábado de Aleluia, nós teremos no Maracanã Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco. Eu estava vendo comentário de alguns colegas, né? E foi o que o Lucas falou, o torcedor vascaíno tá descrente, cara. E eu vou ser bem sério, eu acho que é o pior momento do Vasco, até na época do Eurico Miranda, que o Vasco também apoiou algumas vezes o Flamengo, mas eu nunca vi o torcedor do Vasco tão desanimado. Porque aquela coisa, eu não sei se quando as pessoas falam que o Vasco é o maior rival do Flamengo, eu concordo que o Vasco é o maior rival do Flamengo. Os tricolores e botafoguenses ficam falando que o Eurico Miranda fez bem o papel dele de marqueteiro, de fazer com que o Vasco se tornasse o maior rival do Flamengo.
Mas não é não, cara. Eu acho que tem uma tendência, uma coisa que é o seguinte, no Flamengo e o Vasco, nunca existiu essa hegemonia que existe hoje no Flamengo contra o Vasco. Nunca existiu. O Flamengo, por exemplo, Começou na era campeão. em 2015, 16, 17, o Vasco eliminou o Flamengo de Copa do Brasil, eliminou o Flamengo de Campeonato Carioca, bateu várias e várias vezes no Flamengo. E já era um período que o Flamengo financeiramente já estava melhor. Em 2015, por exemplo, o Flamengo já tinha contratado o Guerreiro, o Emerson Sheik. Em 2016 chegou o Everton Ribeiro, chegou o Diego. Enfim, 16, 17. Então já era um período que o Flamengo já fazia investimento e o Vasco continuava trazendo dificuldade para o Flamengo. Mais de 2000, vou botar de 2018 para cá, cara, Começou na era campeão. O Vasco começou a descer na era campeão. Exatamente. Parece que eu sou bem sério, eu acredito que o torcedor do Flamengo hoje olha para o confronto e marca, como eu falei da tabelinha, os confrontos ali. Flamengo e Vasco, 6 pontos. O cara contabiliza 6 pontos ali. Eu acho que isso é muito preocupante. Porque é aquela coisa, nós vivemos uma geração hoje de torcedores que eles vão não só por moda, mas eles vão por uma questão de, cara, ganhou eu quero. Se perdeu eu não quero. Não se vai mais torcedor como antigamente. Uma coisa mesmo, o cara nasceu vascaíno, o cara vai morrer vascaíno. E até em relação ao consumo também. O torcedor hoje em dia deixa de comprar. Pá, o time tá tomando porrada toda hora. Pra que eu vou comprar camisa? Pra que eu vou no estádio? Pra que eu vou isso? Pra que eu vou aquilo? Financeiramente você acaba prejudicando muito o torcedor. E eu acredito que amanhã, eu não vi a estatística aí de ingressos, como foi no confronto do Campeonato Carioca, eu acho que deve ter muito mais torcedor do Flamengo, apesar do valor do ingresso, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso também. Apesar do valor do ingresso, eu acho que vai ter muito mais torcedor do Flamengo do que torcedor do Vasco, Lucas. Possivelmente terá mesmo porque a torcida do Vasco está desmotivada, né? Não vai querer, tem aquela, ainda mais depois dessa partida aí contra o Juventude, o pessoal tá achando que o Flamengo vai amassar o Vasco, vai ser um jogo meio chato de se assistir, então com certeza eles não vão querer comprar ingresso para ir pro estádio para ver o time ser humilhado mais uma vez. Aliás, tem aquela sombra lá do que aconteceu no ano passado, que foi o 6-1, e que pode acontecer novamente, não sei. O Vasco no Carioca não tomou uma, como é que se fala, uma derrota, não perdeu de forma tão vexatória, né, na verdade. Mas o futebol praticado foi para isso também. Então foi mais demérito do Flamengo em não aplicar uma goleada no Vasco do que do próprio Vasco ter segurado o jogo para isso não acontecer. Então, assim, é pouca expectativa. Eu vi aqui 21 mil ingressos do Vasco, tá? Oi? 21 mil ingressos do Vasco vendidos já. Não é pouca, não achei pouca merda, não. Não, é São Januário lotado. É São Januário lotado. É São Januário lotado. Mas isso que eu vi aqui tem um dia. Tem um dia, então, no caso, deve ter sido na quarta. A parcial já é maior. A parcial já é maior. Já é maior. Já é maior. Então, assim, vamos ver, né? O torcedor tá acreditando. O torcedor tá acreditando aí. O torcedor me contradizendo. O torcedor batendo na minha cara. Você não sabe nada de Vasco. O bom é que o Vascaíno tá contando o que acontece. Pode acontecer uma derrota e a demissão do Carille ser concretizada, finalmente. O torcedor tá esperando. O pessoal vai ser daí rindo, né? É o positivo da... Porque, na verdade, eu acho que o Carille, era para ser demitido até na partida contra o Ceará, mas existem umas especulações aí da galera do Vasco, que o Pedrinho preferiu segurar o Carille para não queimar a pessoa que ele quer colocar no jogo contra o Flamengo. Então, aí eu concordo, eu também concordo, porque aí tu bota... Entendeu? Então, deixa o Carille que já tá queimado. Foi o que aconteceu com o Boina. Eu não vou lembrar o nome dele, o Boina lá. O Boina, alguma coisa, esqueci muito o nome dele. Então, foi tão marcante, nossa que ninguém o cara lembra mais. Chegou na noite pro dia, foi enfrentar o Flamengo e tomou na sacolada. E foi queimado. Por que o cara tinha aquilo? Aí o pior, aí tá no histórico dele lá,
uma sacolada no clássico contra o Flamengo, meu irmão, vai ficar na carreira do cara. O cara falou assim, meu irmão, eu cheguei, tinha uma semana que eu tinha chego lá e tomei na porrada. E aí, como é que faz? Nessa daí, foi uma decisão bem acertada do Pedrinho, cara. Mas o problema, Lucas, não é só você mudar de técnico, né, cara? É você, eu acho que o Vasco é mal treinado, isso aí eu não tenho que discordar. Mas e aí? Tem que dar aquela coisa pra você fazer uma limonada, tem que dar limões. É porque, assim, o pessoal se segura muito. Por exemplo, ano passado, na mesma fase do Brasileirão, exatamente nessa mesma fase do Brasileirão, o Vasco estava jogando muito mal com o Dias. E aí, depois da demissão do Ramon Dias, o Paiva assumiu e o time deslanchou. Teve uma sequência de vitórias, e vitórias não foram vitórias magras. O Vasco goleou o São Paulo, goleou o Curitiba. Então, assim, o torcedor tá mais nessa expectativa de que se o cara ele sair e entrar um técnico minimamente bom para treinar essa equipe, que é praticamente quase o mesmo elenco, com exceção ali do Nuno e do Garré, é praticamente o mesmo time. E do Coutinho, né? Porque o Coutinho chegou no meio do ano. Mas, assim, com exceção deles, é praticamente o mesmo time do ano passado. Então, alguma coisa. Ah, e o Léo Pelé que saiu, né? Então, assim, é, é praticamente, exatamente, tirando os 4, 3 jogadores, é o mesmo time do ano passado. Então, pode, pode vir a melhorar com o cara ele saindo. É porque, assim, e engraçado que o Vasco, na temporada passada, terminou jogando bem. O Felipe organizou muito bem a equipe nas últimas rodadas. Tanto é que o Vasco terminou o campeonato jogando bem e havia uma esperança do torcedor de fazer um 2025 melhor justamente por causa disso. Mas aí o Pedrinho queimou tudo, toda essa expectativa, contratando o Carilli. Então, assim, aí a gente, pô, já era. Não vai voltar a jogar melhor. Infelizmente. Talvez poderia até continuar com o Felipe, né? Mas acho que ele não queria queimar o Felipe. Concordo com ele, eu concordo com ele. Eu vou ser bem sincero, eu acho que não seria nem bom pro Felipe, tá? Eu acho que seria Uhum. nem bom pro Felipe. Deixa ele fazendo o que tem que fazer lá, cumprindo o cargo dele, que é a melhor coisa que ele pode fazer da vida dele. E para falar também de uma polêmica essa semana, duas, né? A primeira foi que, diante do Juventude, quando saíram as parciais do público presente do Flamengo no Maracanã, dos torcedores no Maracanã, 31 mil, 32 mil, 32 mil pessoas, a torcida vaiou e vaiou muito. Uma parte da torcida também xingou o BAP, tá? Uhum. E aí é uma coisa que eu concordo plenamente com o torcedor, cara. O Mauro César, que é torcedor do Flamengo também, um jornalista que eu acompanho muito, tem batido muito nessa tecla. É aquela coisa, você não existe, não existe. O Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, disparada a maior torcida, você ter setores fechados no Maracanã com o time que o Flamengo tem hoje. Se o time tivesse em uma fase, se o time fosse uma merda, como já vi vários e vários times aí com o Nixon no ataque, porra, Gabriel, meu Deus do céu, Anderson Pico na lateral esquerda, enfim, aquela coisa toda, aquele time horroroso, beleza, você entende o torcedor não querer ir. Mas com o time que o Flamengo tem hoje, ganhando títulos, jogando a maior parte dos jogos muito bem, você ter 30 mil pessoas no Maracanã é um absurdo, pô, é um crime contra o torcedor. Da mesma forma como eu falei que o Mário Bittencourt e outro, enfim, o Pedrinho e outros dirigentes de outros times, inclusive do Flamengo, desrespeitam a história do clube e desconsideram a opinião do torcedor, quando o BAP vai em entrevista e fala, como ele fez depois do título do Campeonato Carioca, ele falou, no futebol carioca nós praticamos com um valor 30% mais barato do que o de São Paulo, o valor dos ingressos, e o time do Flamengo, o time que o Flamengo tem é muito bom, então o torcedor tem que pagar por isso. Não, Baco, eu discordo de você. Eu acho que você tem que ter no meio termo, dá para encontrar o meio termo. É aquilo, se você quiser botar o Maracanã mais, o cara que vai lá comer sushi, o cara que vai lá, pô, vai lá tomar refrigerante, o cara que vai lá, passa o cara que tá dentro do estádio, mas tá assistindo o jogo pela televisão, é um cara que não tá preocupado em estar no estádio. A famosa falar selfie que o time tá tomando é porrada. E ele tá tirando selfie que ele tá mostrando no Instagram que ele tá no Maracanã. Esse cara ele não tá preocupado com o preço, não. Ele tá preocupado com o status. Então você cobra desse cara 500 contos, 300 contos, 400 contos. Beleza, tá tudo certo, porque é o nível desse cara.
O Maracanã tem espaço para todo mundo. Mas agora, porra, você ter no Maracanã menos 30 mil pessoas, porra, é sacanagem com o torcedor. Por exemplo, só uma informação, contra o Juventude, no ano passado o Flamengo teve 55 mil pessoas, porque teve uma parcial, tem a torcida visitante, tudo mais, aquela coisa toda. Para esse ano, o ingresso ficou 50% mais caro, comparado ao ingresso do ano passado contra o mesmo Juventude no Maracanã. Aí a pergunta que eu tenho que fazer pro BAP, o salário do trabalhador aumentou em 50%, meu lindo? Não aumentou, porra. Não aumentou 50% do salário do torcedor. Então como é que você vai lá e aumenta o preço dos ingressos em 50%? Gente, só lembrando, comparando com os valores do mesmo confronto contra o Juventude na temporada passada no Maracanã. Isso não existe, cara. Isso não existe. Você botar o ingresso mais caro e afastar o torcedor é você ignorar a história do Clube Flamengo. É povo, cara. É a maior torcida do Flamengo. Tem por obrigação ter pelo menos 50, 55 mil pessoas no Maracanã. Todo jogo. Todo jogo. É a média que o Flamengo tem tido. 48, 50 mil pessoas no Maracanã nos últimos anos. Na temporada, por exemplo, 2023, o Flamengo não ganhou nada, manteve essa média. Na temporada 21, que perdeu pro Palmeiras, não ganhou nada em 21, manteve essa média, pô. E agora, o time vindo de uma reta final do ano passado muito bem, início de temporada muito bem, você não consegue encher o estádio por causa do preço dos ingressos? É sacanagem, pô. É ele ignorar a existência do torcedor. É ele querer elitizar o Flamengo. O Flamengo está acima de qualquer classe social. Repito, o Maracanã tem espaço para todo mundo. O cara que quer ir pro camarote, paga lá para ter seu camarote. O cara que quer ir pro Maracanã Mais comer sushi, ele paga pro Maracanã Mais para comer sushi, não tem problema nenhum. Mas os setores tem que ter setor popular, cara. Não existe isso. Não existe. Você olha pro Maracanã, Maracanã vazio. Maracanã vazio. Aí que é aquela coisa. Quando ele fala na reta final depois do tipo do cara, que ele fala assim, não. O que vai acontecer é que nos jogos de maior apelo, o torcedor vai. Ou seja, você prefere deixar de ganhar uma renda, cobrando mais barato, mas priorizar o cara que vai só na semifinal? O cara que vai só na final? E se o time não chegar na final na semifinal, o que você faz? Simplesmente o torcedor não vai, então. O time vai deixar de arrecadar porque você está contabilizando na tua tabelinha ali que o Flamengo vai chegar nas finais. Para que você consiga convencer esse cara de que vale a pena pagar mais caro no ingresso. Pô, isso é muita loucura. Isso é muita loucura. O Babi precisa urgentemente rever essa política de ingresso, porque o Landim tinha ajeitado isso. Não era o melhor dos universos, tá? Mas ele fez uma coisa para compor bem. Para compor bem. E se o Flamengo não conseguir ter dinheiro para arrecadar dinheiro no Maracanã, meu irmão, que dê teu jeito, pô. Arruma mais patrocínio em outro lugar, aumenta a cota vai discutir cota de televisão, vai dar teu jeito, pô. Vai dar teu jeito, vende. Ah lá, ele falou, ele não vendeu o pay-per-view internacional junto com todo mundo. Arruma mais dinheiro no pay-per-view internacional, pô. É por obrigação do presidente e dos seus pares arrumarem fontes de rendas para o clube. E não, com todo respeito, desculpa o termo, estuprar financeiramente o torcedor, pô. Que é o maior bem que o clube tem. O Flamengo só existe por causa do torcedor. Se não existe torcedor, não tem por que o clube existir, cara. O clube só existe porque o torcedor tá ali. E se ele não quiser o torcedor no estádio, nem cargo ele teria, pô. Porque quem botou ele lá foi o torcedor. Ele não seria eleito sendo torcedor. Nós iríamos ver aí qualquer coisa aí, ó. Teria SAF, ia viver uma monarquia, sei lá que porra, que seria o sistema político que o Flamengo ia viver, pô. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos. E outra coisa muito importante, que aí eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso também. Essa semana, o nosso companheiro do UOL, Rodrigo Matos, trouxe uma série de informações apuradas, enfim, com a Polícia Federal, aquela coisa toda, do caso Bruno Henrique. O caso que o atleta está sendo indiciado e investigado por questão de aposta esportiva
de um cartão amarelo que ele tomou. Na verdade, não tomou cartão amarelo, na verdade, ele foi expulso contra o Santos. Mas a aposta seria de que o atleta iria tomar um cartão naquele jogo. E aí, nós tivemos divulgado diversas conversas. É aquela coisa, vamos deixar sempre no condicional, porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O Bruno Henrique, o Flamengo, enfim, seus pares jurídicos estão trabalhando para provar a inocência do atleta. E que, cara, pelo que parece, pelo que nós temos, caso as informações que nós temos hoje em toda a mídia se confirmem, o Bruno Henrique está numa roubada gigantesca. E se realmente se confirmar, para mim, o Bruno Henrique, que desde 2019 para cá foi o jogador mais importante para o Flamengo, mais decisivo, apesar de não ter feito todos os gols decisivos, para mim foi o cara mais decisivo desse Flamengo, ele tem que ser banido do futebol. Até porque tem uma parte muito importante, cara. A patrocinadora master do Flamengo é uma casa de aposta. Tem um embrião ali, tem a Flabet, tipo, não sei se poderia falar aqui no programa, né? Já falei, mas fazer o quê? Agora já foi. Tem a Flabet, que também é uma casa de apostas do clube. O clube está vinculado, não é do clube, o clube está vinculado a ela. E quando você tem um jogador do seu time, um dos principais jogadores do seu time da história recente, vinculado com uma questão de fraude esportiva, que é o que aconteceu, ou seja, na teoria ele teria manipulado com amigos e familiares para beneficiá-los com o cartão, você inclusive está manchando a imagem do seu patrocinador master. Porque esse patrocinador master está perdendo credibilidade. Então, o Flamengo se pronunciou, falou que não vai afastar o jogador a princípio, que vai esperar o desenrolar das investigações. Mas eu não sei o que vocês pensam, já tem um caso do Paquetá também lá na Inglaterra, que é um caso delicadíssimo que a Federação Inglesa quer que o jogador também seja banido. Enfim, então, caso se confirme essa situação, que o Bruno Henrique realmente manipulou junto com seus amigos e familiares, eu acredito que a decisão certa é o Bruno Henrique ser banido. Só título de informação para quem está nos acompanhando é o seguinte: ninguém que está envolvido no jogo pode ter qualquer tipo de relação com a aposta. Por exemplo, é um caso que é sabido por todos, o caso do Tonali, que hoje é jogador do Newcastle, mas anteriormente era jogador do Milan. Ele apostava na vitória do time dele. Ou seja, ele é jogador do time, ele vai entrar em campo e ele fala, não, eu quero entrar para ganhar. E ele apostava na vitória do time dele. Ele ficou de 10 a 12 meses suspenso por apostar na vitória do time dele, que é algo que ele não controla. Ele não controla se ele vai ganhar ou não. Mas ele ficou de 10 a 12 meses suspenso do futebol. Ele pode entrar com mais gás, né? Mas ele não, ele não dá, mas ele não controla, não tem como chegar e falar, não, eu vou mudar o jogo. Exatamente. E tem o caso de não me recordo o nome do jogador, também de um atacante na Inglaterra, que ele apostava que ele iria fazer um gol. Ele é atacante, a função dele é fazer gols, e ele apostava que ele iria marcar gols. E ele também sofreu uma pena, inclusive, maior, uma suspensão maior que a do Tonali, se não me engano. Eu acho que foram de 3 ou 5 anos. Tá? Eu queria começar com o Lucas e depois o Israel. Queria que vocês falassem um pouquinho, dessa situação do Bruno Henrique, que aparentemente está bem enrascado, né, Lucas? Então, eu nunca vou entender, cara, os jogadores de futebol se meter nesse tipo de confusão. No Brasil já foi o Paquetá, agora o Bruno Henrique, teve o caso do Alex Manga. Então, assim, é complicado, porque ainda mais o Bruno Henrique, que é um jogador que até então tinha uma carreira irretocável, multicampeão, tem um salário milionário, e se mete nesse tipo de enrascada. E por causa de familiar ainda, sempre por causa de familiar, é inacreditável. Mas, assim, esse tipo de... não tem porquê, não é Pô, ganhar 1.000 e pouco só, uma justificativa para isso. Postasse 500 mil é uma coisa.
Postar 300 pra ganhar 1.000? Pelo amor de Deus, gente. Não tem um porquê, não tem uma justificativa plausível. Então, assim, eles arrumam esses problemas para eles e caso realmente vá ser, se for culpado, realmente tem que ser banido, infelizmente, do futebol. É uma pena, porque o Bruno Henrique, como eu falei, até então é uma carreira muito boa, entendeu? É um cara que é multicampeão, é ídolo do Flamengo. Então, assim, é chato até demais isso daí para ele. Se for ajudar o familiar, pô, passava um Pix, ganha salário milionário, passa um Pix pro Eu, familiar, eu, cara. não, eu Ele falei já a mesma coisa gosta. com meus amigos aqui, cara. Eu falei, cara, se você quer fazer alguém ganhar R$ 1.000, mano, tu faz um pix pro cara, irmão. Toma aí dois, pô. Fica mil guardado aí contigo aí, toma aí dois, mano. Não vai fazer falta. Nós não estamos aqui para falar sobre salário de ninguém, mas todo mundo sabe, o Bruno Henrique ganha mais de milha no Flamengo. O que seria R$ 1.000 fazer um pix de R$ 1.000 para alguém? Sei lá, representaria 1% do salário dele, 0,1% do salário dele. Então, tipo assim, porra, mano, vai se meter nessas furadas pra quê? Pra quê? E existe um ponto importante, o seguinte, cara. Não foi aquela conversa informal de, por exemplo, eu sou jogador de futebol, tá todo mundo aqui tomando cerveja, tá nós tomando cerveja aqui em casa, e o cara fala assim, rapaz, daqui a 2 rodadas tem o jogo contra o Palmeiras, mano. O pessoal lá do clube lá tá comentando aqui, pra eu não correr risco de perder esse jogo, eu acho que eu vou ter que tomar um cartão no jogo anterior, no antepenúltimo jogo, para ficar suspenso do jogo antes do Palmeiras, para eu ter certeza que eu vou jogar contra o Palmeiras. E, cara, que é uma situação que internamente todo time controla. Todo time Sim, controla sim. cartão de jogador. Porque, por exemplo, o cara vai ser convocado para a data FIFA. No jogo antes dele para a data FIFA, a maior parte dos jogadores tomam cartões. Porque ele já não vai jogar pelo clube mesmo, então que ele fica suspenso, estando na seleção dele, pô. É algo que o clube controla, cara. A parada do Bruno Henrique, cara, é que os prints estão muito claros que foi esquema, porque o Exatamente sobrinho, isso. sei lá, perguntava sempre lá, E, vai tomar o terceiro cartão amarelo com quanto? e ele fala abertamente sobre o tema aposta. Fala abertamente sobre o tema. Não foi aquela coisa de uma resenha de bate, o cara fala assim por alto. Não é aquela coisa que às vezes o cara dá um mole de falar, não. Ele realmente fala sobre a aposta. Ele realmente comenta e eles discursam ali, trocam ideias sobre o assunto. Por isso que eu acho que se realmente for confirmada essa situação, eu me dói no coração falar, obviamente, mas existe algo que é muito maior, que é a ética, a moral e um crime. O Bruno Henrique tem que ser banido do futebol. Israel. Cara, João, então, eu acho que pelo andar da carruagem e eu acho que se o Flamengo não estiver ciente que o Bruno Henrique tem um adversário, um, um advogado muito bom, o Flamengo já tem que procurar um substituto para ele. Com todo respeito a esse do mundo, é muito claro. Os prints vazados, as informações, é muito claro, gente. Assim, é muito claro mesmo. Acho que é um dos casos mais claros de manipulação no futebol que eu vi nos últimos anos. O Bruno Henrique, ele fala abertamente, gente. Como fala, ele fala abertamente. Vai ser, pô, eu acho que tomar esse cartão, tomar nesse jogo, não sei, só se eu chegar forte. Assim, falando abertamente que não vai tomar o que vai tomar. Gente, De não tem propósito. como. O Bruno Henrique, como o Lucas falou, cara, é um cara multicampeão. O cara joga no Flamengo, meu irmão. Você disputa título o tempo todo. Cara, você joga no Flamengo, você ganha mais de 1 milhão por mês. A gente, como eu disse, não tá aqui para falar de salário de ninguém. Mas o Bruno Henrique é um dos mais bem pagos do Flamengo. É top 5 ali, top 6. O Bruno Henrique teve uma valorização agora, porque estava sendo, né, especulado para ir para outros clubes. O Bruno Henrique ele é importante para o Flamengo. Ele é um cara que faz gol em final, um cara que, pô, já é macaco velho, gente. Assim, pô, o que é R$ 1.000, cara? Porque eu vi o negócio da aposta, acho que é 360 para É isso voltar dos aí. dois É mil e merreca, pouco. pô. É merreca, é merreca. Tipo assim, Jogo merrequinha, de mano, se base for, do mano, se Henrique. fosse pra você fazer isso, pelo menos você tava 500 mil, e aí pelo menos se você for banido, pelo menos você não era banido ganhando 1 milhão, pô, não era banido ganhando R$ 1.000, pô. Tu vai ser banido da sua carreira do futebol porque teus parentes ganharam R$ 1.000, pô. Olha que loucura. Mas assim, não, É agora muito tirando o pouco, lado de brincadeira, é muito ah, pouco gente, pô, é o Bruno inteligente. Henrique, É muito não pouco tem como, inteligente. né? Tipo, é bobeira, né, fazer isso, você perder.
Você perder a sua carreira, você manchar a sua carreira, tipo, num time enorme como o Flamengo, fazendo gol em final, jogando muito bem, como o João falou, um dos mais importantes de 2019 para cá, dessa era do Flamengo, uma máquina. Você ganhando um salário bom, já você se sujar, né? Você sujar a sua mão, você fazendo isso, né? Como eu disse, falando, brincando agora, o Flamengo ele tem que procurar se confirmar, se não falar que foi inteligente artificial, que foi, o Flamengo tem que procurar um outro atacante. Vai ter que procurar, porque o Bruno Henrique, para mim, ele vai ser banido e corretamente no futebol. Concordo claramente. E vamos para aquela hora boa, hora que eu me vanglorio, porque na maior parte do tempo eu acerto, tá? A maior parte do tempo eu Verdade, é acerto. certo. Aquele famoso é raro, mas acontece sempre. Não sei por quê. Mas vamos para os palpites do final de semana, tá? Eu iria falar. Vamos deixar Flamengo e Vasco por último, hein? Vamos deixar Flamengo e Vasco por último. Eu ia até fazer só dos times carioca. Mas aí eu vou aproveitar, cara. Vamos aproveitar essa resenha aqui. Vamos fazer de todos os times logo. É bom, eu gosto disso. É aquela coisa tranquilo. Que o torcedor pega e depois. Finalzinho de programa é bom sempre fazer uma brincadeirinha, né? Finalzinho é aquela coisa bom, né? O torcedor fica. Depois cobra. Tá vendo? Tu falou que ia perder. Aí, babaca, perdeu como? E isso o torcedor adora. Isso aí, verdade. Essa brincadeira. Vamos começar então com Corinthians e Sport. Na Arena Corinthians, o Corinthians que demitiu o técnico Ramon Dias. O Ramon Dias também, filho, tava pedindo para ser demitido desde o ano passado. Ele tava de olho naquela multa rescisória ali, meu irmão. 2 multas já recebido. Mas aí ganhou o Paulista. Aí ganhou o Paulista. Você ganhou o Paulista, o maior rival, Palmeiras. E aí deu uma sobrevida, né? Mas aquela coisa de quando você não ganha com margem. Corinthians e Sport, Lucas, na Neoquímica Arena. Corinthians se reestruturando aí novamente, Sport joga um futebol mais ou menos, vai ser um jogo 1-1. Israel. Que isso? É na Neoquímica? Neoquímica Arena. Gente, com todo respeito, assim, ao esporte, o Corinthians jogou mal contra o Fluminense, mas eu acho que o Fluminense não é o esporte, né? Eu acho que mesmo fazendo minimamente bem, eu acho que o Corinthians vai ganhar. Vai levar gol, mas vai ganhar. Eu acho que vai ser 3-1 Corinthians. E você, João? Bom palpite, tá? Bom palpite, mas eu vou de 2-0 Corinthians. Agora nós temos indo para o sul do país, temos clássico Grenal. Grêmio Internacional. Grêmio também demitiu o seu técnico no último final, depois da 4-1 contra o Mirassol é loucura, né? Do Mirassol, com direito a 2 gols do King Naldo. É aquele ainda, tá, gente? É aquele. Melhor batedor de pênalti do Brasil. Do lado do Gabriel. Com direito a gol de pênalti e gol de falta do King Naldo. Vou começar com o Israel. Palpite pro Grenal aí. Cara, que jogão. Primeiro palpite, um vermelho para cada lado. Tô brincando. Mas eu acho que o Internacional vai passar o carro no Grêmio. Com todo respeito. É lá? É lá no... É na Arena do Grêmio. É na Arena no Grêmio? Tá. Não mudou muita coisa não, falar, cara. O Grêmio tá vindo muito mal. O Grêmio tá vindo muito mal. Com todo respeito. Inclusive, na final do Gauchão, o Inter ganhou na Arena do Grêmio também. Então, não muda muita coisa. Cara, vou te falar, o Grêmio vai ficar desesperado para ganhar, ainda mais que o Grêmio vai ser 3-0 o Inter. O Inter vai empurrar firme no Grêmio. Lucas? Pô, 3-0 seria meu palpite também pro Inter, mas como ele já falou e como é um clássico, né? Então eu vou 2-0 pro Inter. Eu defendo aí, 2-0. Cara, vocês mataram todo o placar bom, né? Eu vou botar 3-1 Internacional. 3-1 Internacional. Agora nós temos também no sul do país Juventude e Mirassol lá no Alfredo Jaconi, tá? Lá, filha, lá. Lá o negócio é diferente. Já tem meu palpite. Meu palpite para esse jogo é 2-1 Juventude. Lucas. Boa, meu. Cara, a estatística do Juventude no Alfredo Jaconi é bem claro, né? 7 jogos, 7 vitórias. 8º jogo, 8ª vitória. 2-0 pro Juventude.
Tem Israel? nem. Cara, vou contra vocês. Acho que vai ser empate, 1-1. Opa, surpreendente aí. Palpite do nosso querido Israel. Voltando aqui para o Sudeste, indo para São Paulo, nós temos clássico Sansão. O clássico em São Paulo, que eu acho uma aberração por ser torcida única, tá? Aqui no Rio, Verdade. graças a Deus, nós ainda Não tem. temos o privilégio de ter torcida, inclusive Flamengo e Vasco, é torcida mista, setores mistos. Então, muito bom. 4 horas da tarde no domingo, clássico Sansão. Santos, mais uma vez, sem Neymar, tá? Sem Neymar, Pô, memória É, muscular é boa. saiu Memória chorando. boa, a memória muscular boa. dele. Véspera de feliz. Eu vou te falar, gente, é resenha, tá? Mas tem uns memes que são muito bons. Esse meme da memória muscular, qual que é o contexto? É assim, a memória muscular do Neymar é incrível. Toda véspera de feriado ele se machuca. É isso mesmo, tá? Mas todo mundo sabe que o Neymar, Verdade. todo mundo sabe que o Verdade. Neymar é super profissional. Vou começar com Israel, palpite para o clássico Sansão. O jogo é no Morumbi, tá? São Paulo ganhando. Pô, São Paulo, com todo respeito, São Paulo jogou melhor que o Botafogo. O Botafogo só igualou depois que tava perdendo. E teve que ir pra cima porque tá muito mal o início do São Paulo, do Botafogo. Mas o São Paulo foi melhor pra mim. Criou mais chance. Primeiro tempo era pra ter saído até com o placar mais elástico. O gol anulado ali bem duvidoso. Que eu acho que o São Paulo vai fazer 2-0 no Santos. Lucas, Eu aposto também que o São Paulo vença a partida. Vai ser 2-1. eu vou no empate desse jogo aí. Eu acho que vai ser 2-2 São Paulo e Santos, hein? Agora vamos para Minas Gerais, Arena MRV, Atlético Mineiro e Botafogo. Atlético Mineiro que ainda não venceu no campeonato, mas eu acho que no duelo dos dois times que mais reclamam no Brasil, historicamente, eu acho que o Atlético Mineiro vai conseguir a sua primeira vitória. Vai ser 2-1 Atlético Mineiro. Lucas. Caramba. Olha, vendo pelo o momento do Botafogo, né, que não está ainda se encontrando no campeonato direito, o Atlético Mineiro tem um fator casa. Eu acho que, se bem que eu acho que vai dar empate essa partida aí, tá com o maior cheiro de empate ainda. Eu vou apostar em 1-1. Jael. Nossa. Cara, eu vou te falar, eu já vou. Vai ter uma vitória do Botafogo, uma vitória do Galo e um empate, porque eu vou de vitória do Botafogo. Eu acho que o Botafogo Fora de vai casa? ganhar lá. Fogão? Eu acho que o Botafogo. Nosso fogão? Cara, eu acho que vai, sabe por quê? Cara, eu vou te falar, eu acho que o Atlético Mineiro não tá bem, o Botafogo também não tá bem, só que os dois que não estão bem, ou vai ser empate, ou o time que é melhor vai ganhar. E o time que é melhor pra mim é o Botafogo. E aí eu vou botar aqui 1-0 Botafogo. Muito bom. É a última final de Libertadores. Exatamente. O Atlético teve muita chance de virar, de empatar e virar, hein? Vamos lá. Fluminense e Vitória. Começar com Lucas. Vou deixar Israel por último. Aposto, olha, Maracanã, né? Maracanã, fator casa, time engrenando, vitórias seguidas, Vitória é um adversário fraco ali diante do Fluminense. 2-0. 2-0 Fluminense. Eu vou ser bem sincero. Eu vou no empate nesse jogo, tá? Eu acho que esse jogo é 2-2. Israel tá com um sorriso irônico, tipo assim, ele fala muita merda. Não tem como isso acontecer. Não, mano, não, pior que não é não, porque eu, tipo assim, o meu lado clubista ele vai sobressair, porque eu acho que o Fluminense vai acabar se complicando, como eu disse. Eu tô sentindo que o Fluminense vai se complicar contra a Vitória, mas eu não quero acreditar, então eu vou botar que o Fluminense vai ganhar de 2-1. 2-1 Fluminense. Seria 2-0, né? Mas o Lucas meteu a porcaria do meu placar, aí fica complicado. Tu fez igual com o Internacional Grêmio.
Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Que não falou, não? Aí, ó. Malvadão. Para. Aí. 5 minutinhos eu tô indo. 5 minutinhos eu tô indo. Palpite aqui. Ó, palpite agora do aqui. Qual que é o seu palpite pro Fluminense e Vitória no Maracanã? Fluminense e Vitória no Maracanã. 2-0 Fluminense. Aí, ó. 2-0 2x0 Fluminense aí, ó. Ih, Palpite do meu sonho. Aí, ó. fechou com o Lucas, hein? O meu é 2x2, hein? 2x2, hein? Isso aí. Vamos lá. Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras que ganhou do Internacional nesse meio de semana, né? Uma vitória maiúscula depois de um bom jogo que o Palmeiras também fez diante do Corinthians. Eu vou de 2x1 Palmeiras lá em Fortaleza, tá? Israel. O Palmeiras é um time muito chato, né, cara? Não vem convencendo muito, mas sempre tá lá, arranca os pontinhos. Fortaleza não vem bem pra mim, tá? Fez um jogo bom só nos últimos 5 pra mim. 2-0 Palmeiras, ó. Lucas. Como o Palmeiras está fora de casa, eu aposto numa vitória magra deles. 1x0, Palmeiras. Show de bola. Vamos lá. Vamos acelerar aqui, você vê como é que o pessoal aqui tá animado. O pessoal aqui tá animado. Vamos lá. Bragantino e Cruzeiro. Aqui também, o pessoal aqui tá animado também. Bragantino e Cruzeiro. Tem que ver o papo. Cruzeiro que ganhou ontem do Bahia por 3-0, jogando no Mineirão. Uma boa, excelente partida do Cruzeiro, tá? Eu vou de empate nesse jogo, tá? Empate. 1-1, Bragantino e Cruzeiro, lá em Bragança. Lucas. Esse jogo tem cara de ser daqueles jogos muito movimentados. Vou apostar em 2x2. Israel. Cara, que jogo. Cara, que jogo complicado, né? Bragantino joga em casa? Joga. Isso. Cara, difícil pra vocês. Chamaram o meu empate, né? Complicado. Eu não vou botar 3x3, que é complicado demais sair 3x3 no futebol. Cara, eu vou botar 2x1 Cruzeiro. O Cruzeiro vai pegar uma remontada. Mas é um bom palpite. Mas é um bom palpite. Aquele gol no finalzinho e tal, aquela porra toda. Bom palpite. Bahia e Ceará. O Ceará que vem de uma vitória diante do Vasco. E o Bahia que vem de uma pancada que tomou do Cruzeiro. O jogo na Bahia, tá? Na segunda-feira. Eu acho que esse é um jogo de muito gol também, cara. Eu vou de 3x2 Bahia. 3x2 Bahia. Israel. 3x1 Bahia, gol do Ceará do Pedro Raul. Lucas. 2x1 Bahia. Muito bom. E o melhor jogo dessa rodada. Melhor jogo dessa rodada, é verdade. Sábado de aleluia. Vasco e Flamengo no Maracanã. Deixa eu começar essa que eu sou tricolor. Isso aí. Israel. Vamos ver como é que o Vascaíno e o Flamenguista vão analisar esse jogo. Cara, porra, é brabo. É porque é muito complicado. E o Flamengo ele tem um histórico tipo assim, invejável contra um rival. O Vasco vem jogando até razoavelmente no nível que tá lá. Enquanto o Flamengo acredito que vai entrar com uma forcinha a mais. Eu acho que foi o Coutinho, foi mais um, né? Meio de semana. Contra o Ceará. Coutinho Tietê quer ganhar do Flamengo, precisa tirar essa margem. Porra, caramba, que chato, hein? Mano, eu acho que o Vasco vai fazer um gol. Bora, mano, é 3x1 Flamengo. Vambora, acelera. Vambora. 3x1 Flamengo. Quanto? 3x1 Flamengo. 3x1 Flamengo. 3x1 Flamengo. Pegou meu placar. 3x1 Flamengo. Malvadão. Vamos lá. Lucas. O meu placar seria 3x1 Flamengo, porque assim, com certeza o Verratti vai arrumar um jeito de fazer um gol. Mas assim, o Vasco vai fazer gol, tá? O Vasco vai marcar. Ambos marcam. Pô, já que ele pegou o 3x1, provável, porque eu acho que o placar vai ser mais amplo do que isso, mas será 2x1 pro Flamengo.
Repetindo o placar, né, da semifinal, né? A semifinal foi isso. Repetindo o placar da semifinal. São 2-1. 2-1 Flamengo. Eu sou um cara mais otimista, entendeu? Eu sou um cara mais otimista. Eu acho que o Flamengo. Lá vem um 4-0. Não, eu acho que não. Eu acho que vai ser 4-1 Flamengo. Eu acho que 4-1. 4-1. Eu acho que o Vasco marca um golzinho ali com Tá o bom. Verratti. Flamengo na bola aérea, o Flamengo sofre muito. Então acho que o Verratti vai arrumar um jeitinho ali de marcar o seu golzinho. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado mais uma vez a todos que acompanharam o nosso podcast Resenha Carioca. Se inscreva no canal, compartilhe, aquela coisa toda que você ativa o sininho, aquela coisa toda que vocês já sabem. Muito obrigado mais uma vez, Israel e Lucas. E até a próxima. Voltamos na segunda-feira, trazendo a repercussão de todos os jogos do final de semana. Até a próxima e tchau, tchau.